Para dar início no tema que nós abordamos, das diferenças salariais entre os gêneros e as etnias, eu vou relatar uma pesquisa que foi realizada pela Pricewaterhouse, publicada na revista Época, que de 80 grandes organizações pesquisadas, revelou que 95% não tinha analisado as diferenças entre as salariais entre os grupos étnicos. A preocupação maior era que não seja legal coletar informações sobre etnia, pois a preocupação é sobre a proteção de dados. Nessa pesquisa, podemos notar que a falta de atenção das corporações sobre o assunto, a falta de interesse para equiparar a possível diferença está longe de ser atendida. No campo da etnia, é notória a diferença salarial. A diferença entre gêneros há muito tempo é conhecida. A mulher ganha menos que os homens em quase toda a maioria dos cargos. Levantado pela Cato, ainda no mês de março, mostra que as diferenças salariais entre funções chegam a 62%. Em cargo de consultor, de 28 áreas estudadas, 25 homens ganham mais que as mulheres. Olá, professora, boa noite. Os dados que o Peter trouxe são muito interessantes, pois mostram pra gente que 95% dessas empresas ainda não fizeram essa pesquisa sobre a diferença salarial entre os grupos étnicos. Então, nós não podemos comprovar ainda isso. Talvez porque eles tenham ficado com medo de constranger os colaboradores das empresas e causar algum tipo de um clima ruim dentro do âmbito corporativo. Já as diferenças salariais, entre gêneros, elas existem há muitos anos e isso não deve existir. Creio eu que as mulheres deveriam ocupar cargos maiores nas empresas, sim, claro, julgando pelo mérito, não pelo fator delas serem mulheres, julgando pelo fator do mérito. E temos que incentivar sim as mulheres porque estamos saindo de um regime em que a gente acreditava ainda que a mulher tinha que ficar dentro de casa e isso não existe mais. A mulher tem que ir para o mercado de trabalho sim. Boa noite, tudo bem? Então, professora, a gente discutiu durante todo o semestre, né, a questão das diferenças salariais entre etnias e questão de gêneros, né? Foi levantado dados, vai aparecer alguns dados de uma pesquisa do IBGE também, que nos mostra essa diferença salarial entre homens e mulheres existentes ainda hoje, né? Acredito muito eu que deve ser motivado por uma questão cultural, em que as mulheres se sentem submissas aos homens, né? Porém, dentro de um contexto geral, acho que muita coisa ainda deve mudar, tanto de forma de cultura, as empresas devem trabalhar melhor essa questão, mas de forma particular, dentro do âmbito corporativo, eu particularmente nunca trabalhei, nunca convivi ou tive contato com pessoas que enfrentaram essa diferença salarial, tá? Mas dentro de uma pesquisa sobre o tema, foi possível identificar que ainda, infelizmente, há essa questão, né? Pode ser lidado muito pelo fato dessa questão cultural, que a nossa sociedade ela ainda impõe a mulher submissa, e acredito eu que a gente tem que melhorar muito ainda para quebrar todas essas barreiras, tá bom? Então, professora, de acordo com essas pesquisas, essa realidade infelizmente existe, uma diferença porém pequena, mas ainda existe. Mas de acordo com a minha experiência pessoal na empresa na qual eu trabalho, que é uma empresa de software, uma empresa virada multinacional de TI, a minha chefe é uma diretora de marketing, é uma das mais bem vistas no mundo inteiro, e o pessoal de concorrência vindo atrás dela. Eu não sei dizer sobre o salário, mas o dela, tipo, conforme outras pessoas, é um dos maiores e merece mesmo recompensa. Na empresa inteira, você não é visado pelo seu gênero, você é mais visado pelo resultado que você traz, pelo quanto você vende, por quanto você o quanto você traz de resultado para a empresa no total. Então não importa se você é homem ou mulher, tipo, qualquer coisa. O que importa é o dinheiro, é o final, é o número. Olá, professora, tudo bem? Como os meninos falaram nos outros vídeos aqui, é inadmissível a gente aceitar que em 2019 ainda existe essa diferença salarial entre homens e mulheres, né? Acredito que o que importa realmente não é o seu gênero, a sua etnia, e sim o quanto você se esforça, o quanto você se dedica para ter sucesso na vida, sucesso na sua vida profissional, pessoal e tudo mais. Acho que assim, a meritocracia
ela é a coisa mais importante que eu entendo como os profissionais e as pessoas elas devem ver as outras pessoas. Então, se a pessoa se esforça, se ela se dedica, acredito que seja o caminho certo para tanto quanto você remunerar a pessoa, quanto você gratificar com alguma premiação, alguma outra coisa, a pessoa se sentir pertencida à organização ou pertencida à sociedade. E acredito o quanto ela faz bem para os próximos é o que nos identifica como seres humanos e pertencentes a esse plano aqui. Então é isso que eu queria falar. Valeu! Olá, professora. Então, chegamos à conclusão do nosso trabalho. Realmente o mundo precisa melhorar e infelizmente ainda existe essa diferença entre gêneros, entre homens e mulheres, o salário entre homens e mulheres, e a gente precisa mudar esse comportamento para um bem maior e a sociedade ficar mais justa. E foi interessante também, professor, esse tema ao longo do semestre debater, porque trouxe à tona diversas óticas, entendeu? Pessoas que já trabalham, enfim, que vivenciaram ou não vivenciaram. Então foi bem interessante esse tema. A gente tem que melhorar muito enquanto sociedade como um todo. É isso aí, professora. Obrigado. Valeu. Até semestre que vem, se Deus quiser. Abraço.